O sol começava a se pôr sobre as montanhas de Chihuahua naquele verão de 1875, pintando o céu com tons de laranja e vermelho que lembravam o sangue derramado nessas terras áridas. Joaquim Lobo Silencioso cavalgava sozinho pela trilha pedregosa, seu coração pesando como uma pedra no peito desde que perdeu sua esposa e filha numa epidemia que devastou sua aldeia Apache 3 invernos atrás. Aos 35 anos, este guerreiro respeitado havia escolhido a solidão, vagando pelas fronteiras entre o México e os territórios americanos, caçando apenas o suficiente para sobreviver e evitando tanto os soldados mexicanos quanto os colonos brancos que invadiam suas terras ancestrais. Seus longos cabelos negros balançavam no vento seco enquanto guiava sua égua pelo desfiladeiro rochoso. As cicatrizes em seu peito contavam histórias de batalhas defendendo seu povo, mas a cicatriz mais profunda permanecia invisível, gravada em sua alma pela perda de tudo que mais amava. Os anciãos de sua tribo diziam que um dia os espíritos lhe enviariam um novo propósito, mas Joaquim havia parado de acreditar nisso. Preferia a solidão das montanhas, onde apenas o vento e os pássaros lhe faziam companhia. Foi então que ouviu um som fraco, quase imperceptível, carregado pelo vento. Parou sua égua e aguçou os ouvidos, treinados por anos de caça e guerra. Não era o chamado de nenhum animal que conhecia. Era algo mais desesperado, mais humano. Seguiu o som através de um bosque de carvalhos antigos até chegar a uma clareira onde seus olhos se depararam com uma visão que fez seu sangue Apache ferver de indignação. Uma jovem mulher estava pendurada pelos pulsos numa corda grossa, amarrada ao galho mais baixo de um carvalho centenário. Suas roupas estavam rasgadas e sujas. Os pés descalços apenas tocavam o chão, forçando-a a ficar na ponta dos dedos para não ser estrangulada. Mais chocante ainda era a placa de madeira pendurada em seu pescoço com palavras em inglês pintadas com tinta vermelha que dizia: propriedade do homem branco não tocar. Seus cabelos castanhos caíam sobre o rosto, mas ele podia ver que ela ainda respirava, embora fracamente. Joaquim desmontou rapidamente e se aproximou. A jovem levantou a cabeça com dificuldade, revelando olhos verdes, cheios de lágrimas e terror. Ela não podia ter mais de 25 anos, e apesar da sujeira e dos ferimentos, havia uma beleza delicada em seus traços que lembrava as flores selvagens que cresciam nas montanhas após as chuvas de primavera. Mais importante ainda, seus olhos mostravam uma força interior que não havia sido quebrada, mesmo depois de tanta crueldade. Por favor, ela sussurrou em espanhol com sotaque mexicano, me ajude. Sem hesitar, Joaquim sacou sua faca de caça e cortou as cordas que a aprisionavam. Ela desabou em seus braços, tremendo como uma folha ao vento. Ele a envolveu em sua manta de lã e a carregou até sua égua, notando como ela era leve demais, claramente desnutrida. A placa de madeira caiu no chão com um som seco que ecoou pela clareira silenciosa. Quem fez isso com você? Perguntou ele em espanhol fluente, sua voz baixa, mas cheia da autoridade de um guerreiro. Meu marido, ela respondeu entre soluços. Me vendeu para homens brancos quando descobriu que eu não podia lhe dar filhos. Eles me trouxeram para cá dizendo que eu seria exemplo para outras mulheres mexicanas que não sabem qual é seu lugar. A raiva de Joaquim cresceu como fogo na madeira seca. Conhecia bem a crueldade dos homens brancos que tratavam as mulheres como gado, especialmente as mexicanas, a quem consideravam inferiores. Mas também conhecia a crueldade de alguns homens mexicanos que abandonavam suas esposas por razões que não tinham nada a ver com o valor real de uma mulher. Como você se chama? Perguntou ele enquanto a ajudava a se acomodar na cela. Isabela Morales, ela respondeu, mas minha família me rejeitou quando meu marido me devolveu. Disseram que eu trouxe desonra para nosso nome. Isabela,
repetiu ele, gostando do som melodioso do nome. Você está segura agora. Eu sou Joaquim e vou levá-la para um lugar onde ninguém poderá machucá-la novamente. Eles cavalgaram em silêncio por horas através de trilhas que apenas um guerreiro Apache conhecia, subindo cada vez mais alto nas montanhas até chegarem a um vale escondido que Joaquim havia descoberto anos atrás. Era um lugar sagrado para seu povo, protegido por rochas altas e acessível apenas por uma passagem estreita que podia ser facilmente defendida. Uma cachoeira cristalina alimentava um pequeno lago e árvores frutíferas cresciam ao longo das margens junto com ervas medicinais que as mulheres apaches usavam para curar ferimentos e doenças. Ali, numa caverna seca e protegida, Joaquim havia construído um refúgio simples, mas confortável durante seus anos de solidão. Havia peles de animais para se aquecer, utensílios de cozinha feitos de barro e madeira e uma pequena coleção de livros que havia salvado de um ataque a uma caravana de comerciantes anos atrás. Este será seu lar pelo tempo que precisar, disse ele, enquanto a ajudava a descer da égua. Aqui você pode se curar e encontrar paz. Isabela olhou ao redor com espanto. Após anos de humilhação e meses de cativeiro brutal, este vale escondido parecia um paraíso na terra. A água da cachoeira cantava uma canção suave, e o ar cheirava a flores selvagens e pinheiros. Pela primeira vez em muito tempo, ela se sentiu verdadeiramente segura. "Por que você está me ajudando?" perguntou ela. "Você nem me conhece." Joaquim ficou em silêncio por um longo momento, observando como a luz dourada do pôr do sol iluminava seu rosto. "Porque você foi rejeitada e abandonada como eu fui", disse finalmente. "E porque meu povo ensina que quando encontramos alguém em necessidade, ajudar é nossa obrigação sagrada." Naquela primeira noite, enquanto Isabela dormia envolvida em peles macias perto de uma fogueira acolhedora, Joaquim manteve vigília na entrada da caverna, sua mente turbulenta com pensamentos que há muito tempo havia enterrado. Esta mulher mexicana despertava algo em seu coração que ele pensava ter morrido com sua família. Não era apenas compaixão, mas algo mais profundo e perigoso. Estava começando a se importar novamente, e isso o assustava mais do que qualquer inimigo que já havia enfrentado. Os dias seguintes passaram numa rotina suave de cura e descoberta. Joaquim caçava e coletava alimentos enquanto Isabela descansava e recuperava as forças. Ele preparava chás medicinais com ervas que sua falecida esposa lhe havia ensinado a usar. E, gradualmente, os ferimentos de Isabela começaram a sarar. Mais importante ainda, a luz começou a retornar a seus olhos verdes. "Você fala espanhol muito bem para um Apache", comentou ela numa manhã, enquanto ele preparava o café da manhã. "Minha mãe era mexicana", explicou ele, "capturada quando era jovem, mas tratada com honra e respeito por meu pai. Ela escolheu ficar conosco e se tornou uma das mulheres mais respeitadas da tribo. Me ensinou que pessoas de diferentes culturas podem se unir se houver amor e respeito mútuos." Isabela ficou intrigada com essa revelação. "Sua mãe escolheu ficar? Não foi forçada?" "Nunca", respondeu Joaquim firmemente. "Entre meu povo, as mulheres têm poder e voz. Elas escolhem seus maridos, participam das decisões importantes da tribo e são respeitadas por sua sabedoria e força. Minha mãe disse que encontrou mais liberdade conosco do que jamais teve em sua vila mexicana." Esta conversa plantou uma semente na mente de Isabela. Durante todos os seus anos como esposa mexicana, havia sido tratada como propriedade, primeiro de seu pai e depois de seu marido. Nunca havia imaginado que pudesse existir um lugar onde as mulheres fossem verdadeiramente valorizadas por quem eram, não apenas por sua capacidade de gerar filhos. As semanas passaram
E Isabela cresceu em força e confiança. Joaquim começou a ensiná-la sobre a vida Apache, mostrando-lhe como identificar plantas medicinais, como seguir rastros de animais e como ler os sinais da natureza que prediziam mudanças no tempo. Ela era uma aluna rápida e ansiosa, absorvendo conhecimentos que nunca havia imaginado que uma mulher pudesse aprender. Entre meu povo, explicou ele enquanto lhe mostrava como preparar remédio para dor de cabeça a partir de cascas de salgueiro. As mulheres são as guardiãs da medicina. São elas que sabem como curar ferimentos, tratar doenças e ajudar outras mulheres no parto. É um conhecimento sagrado passado de mãe para filha por gerações. Isabela tocou delicadamente as folhas secas que ele havia colocado em suas mãos. Minha avó sabia algumas dessas coisas, disse pensativa, mas minha mãe disse que era superstição e que uma boa esposa cristã deveria confiar apenas em Deus e nos doutores homens. Deus nos deu essas plantas para nos curar, respondeu Joaquim gentilmente. Usar seus presentes não é desrespeitar a fé, é honrá-la. Esta perspectiva tocou profundamente Isabela. Havia sido criada acreditando que sua fé católica e as tradições indígenas eram incompatíveis, mas Joaquim lhe mostrava como podiam se complementar harmoniosamente. Ela começou a ver que talvez houvesse mais de uma maneira de ser uma boa mulher, mais de uma maneira de honrar a Deus e servir à comunidade. Numa tarde quente de agosto, Joaquim retornou de uma expedição de caça com notícias preocupantes. Havia encontrado rastros de cavalos ferrados e pegadas de botas na entrada inferior do vale, sinais de que homens brancos estavam procurando por algo ou alguém na região. Eles podem estar procurando por você, disse ele a Isabela, sua expressão séria. Ou podem ter descoberto este refúgio por acaso. De qualquer forma, não é seguro ficar aqui. Isabela sentiu o medo retornar a seu coração como água gelada. Para onde podemos ir? Se eles me encontrarem, me matarão ou me levarão de volta para uma vida pior que a morte. Joaquim tocou gentilmente seu rosto, um gesto que se tornou natural entre eles nas últimas semanas. Há um lugar seguro, disse ele, minha tribo. Eles podem nos dar proteção, mas isso significaria que você teria que deixar o mundo mexicano para trás e abraçar completamente a vida Apache. E se eles não me aceitarem? E se me virem como uma intrusa ou inimiga? Então eu enfrentarei essa rejeição ao seu lado, prometeu ele, como você enfrentou a rejeição de sua própria família. Não vou abandoná-la agora. Naquela noite, enquanto empacotavam seus poucos pertences, Isabela tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Olhou para o pequeno crucifixo de prata que havia pertencido à sua avó, a única coisa de valor que ainda possuía de sua vida anterior, e o guardou cuidadosamente junto com as ervas medicinais que Joaquim lhe havia ensinado a preparar. Estou pronta, disse ela. Não tenho mais nada a perder e talvez tudo a ganhar. A jornada até a aldeia Apache levou 3 dias através de território perigoso, sempre evitando as rotas principais e mantendo-se nas trilhas montanhosas, conhecidas apenas pelos nativos. Durante o caminho, Joaquim contou a Isabela sobre sua tribo, preparando-a para o que encontraria. Nossa líder principal é uma mulher, explicou ele. Dona Maria Águia Branca. Ela tem 70 anos e é respeitada até mesmo pelos homens mais guerreiros. Se ela a aceitar, todos os outros seguirão sua liderança. E se ela não me aceitar? Então provaremos seu valor através de suas ações, disse Joaquim com confiança. Você tem força e sabedoria, Isabela. Tenho visto isso crescer em você a cada dia. Quando finalmente chegaram à aldeia Apache, escondida num cânion protegido por rochas vermelhas imponentes, Isabela ficou surpresa com o que viu. Esperava encontrar tendas primitivas e pessoas vivendo de forma rudimentar.
Mas em vez disso, descobriu uma comunidade próspera e bem organizada. Casas sólidas feitas de adobe e madeira se alinhavam ao longo de um riacho claro. Jardins florescentes forneciam vegetais e ervas, e crianças brincavam alegremente entre as árvores frutíferas. As pessoas pararam suas atividades para observar a chegada do guerreiro solitário com uma mulher mexicana desconhecida. Ela sentiu dezenas de olhos sobre ela, alguns curiosos, outros desconfiados, mas nenhum abertamente hostil. Uma mulher idosa com cabelos brancos trançados e roupas decoradas com contas coloridas se aproximou lentamente, apoiada numa bengala esculpida. Joaquim Lobo Silencioso, disse ela em Apache, sua voz carregando a autoridade de décadas de liderança. Você retorna ao seu povo após 3 anos de solidão e traz consigo uma mulher mexicana. Explique. Joaquim se ajoelhou respeitosamente diante de Dona Maria Águia Branca e contou toda a história, desde encontrar Isabela pendurada na árvore até os dias passados juntos no Vale Escondido. Falou de sua coragem, sua vontade de aprender e sua rejeição pelo próprio povo. A anciã ouviu em silêncio, seus olhos escuros estudando Isabela com a intensidade de uma águia observando uma presa. Finalmente, se dirigiu a Isabela em espanhol perfeito. Jovem mulher, disse ela, você foi rejeitada por sua família por não poder dar filhos a seu marido. Mas eu pergunto, você tem amor para dar às crianças que já existem e precisam de cuidado? Isabela ficou surpresa com a pergunta direta. Sim, senhora, respondeu honestamente. Sempre amei crianças, mesmo não podendo ter as minhas próprias. E você estaria disposta a aprender nossas tradições, nossa medicina, nossos costumes, mesmo que isso signifique deixar para trás muito do que conhecia antes? Estaria, disse Isabela sem hesitação. O que conhecia antes me trouxe apenas dor e rejeição. Estou pronta para uma nova vida. Dona Maria acenou lentamente. Então você ficará conosco por uma lua cheia. Nesse tempo, veremos se há lugar para você entre nós. Joaquim será responsável por seu comportamento e aprendizado. Assim, começou o período de teste mais importante da vida de Isabela. Todos os dias, ela trabalhava ao lado das mulheres apaches, aprendendo a preparar alimentos tradicionais, como tortilhas de milho azul e guisados com carne de veado. Ajudava a cuidar das crianças menores, descobrindo uma alegria natural em consolá-las quando choravam e ensiná-las jogos simples que havia aprendido em sua própria infância. As mulheres mais velhas começaram a incluí-la em suas sessões de preparo de medicamentos, mostrando-lhe segredos de cura que haviam sido guardados por gerações. Isabela descobriu que tinha uma aptidão natural para esta arte, lembrando-se intuitivamente das propriedades de cada planta e dos métodos corretos de preparação. Você tem o dom, disse a Abuela Rosa, a parteira mais experiente da tribo. Suas mãos sabem o que fazer mesmo antes de sua mente entender. Enquanto isso, Joaquim observava a transformação de Isabela com crescente admiração e algo mais profundo que ele ainda hesitava em admitir para si mesmo. Ela estava florescendo como uma flor do deserto após uma chuva rara, encontrando forças e talentos que nunca havia imaginado possuir. As crianças da aldeia foram as primeiras a aceitar completamente Isabela. Ela aprendeu rapidamente algumas palavras em Apache e inventava jogos que misturavam tradições mexicanas e indígenas. Um menino pequeno chamado Pato Pequeno, órfão de guerra que havia se tornado retraído e temeroso, começou a segui-la por toda parte, encontrando nela a figura materna que havia perdido. Tia Isabela, ele a chamava em sua mistura de Apache e espanhol. Me conta a história do colibri novamente? Isabela havia adaptado uma lenda mexicana sobre colibris para incluir elementos da espiritualidade apache, e as crianças nunca se cansavam de ouvi-la.
Era sobre um pequeno colibri que voou até o céu para trazer de volta a alma de uma mãe perdida, encontrando no caminho que o amor verdadeiro nunca morre, apenas muda de forma. Conforme os dias passavam, Isabela percebeu que estava se apaixonando não apenas por Joaquim, mas por toda esta comunidade que a havia acolhido sem exigir que ela negasse completamente suas origens. Eles honravam sua herança mexicana, enquanto a ensinavam a abraçar a sabedoria apache, criando uma ponte entre dois mundos que ela nunca havia imaginado ser possível. O teste veio de forma inesperada numa noite de setembro, quando gritos de alarme ecoaram pela aldeia. Um grupo de caçadores de recompensas americanos havia encontrado a localização da tribo e exigia a entrega de propriedade roubada, claramente se referindo a Isabela. Eles estavam armados e ameaçavam violência se suas demandas não fossem atendidas. Dona Maria convocou um conselho de emergência e, pela primeira vez, Isabela foi convidada a participar como membro pleno da comunidade. Os guerreiros mais jovens queriam lutar, mas a sábia líder sabia que isso resultaria em mortes desnecessárias. Isabela, disse ela, a escolha é sua. Você pode voltar com eles e talvez salvar vidas aqui, ou pode ficar e enfrentarmos juntos as consequências. Isabela se levantou lentamente, sentindo o peso de dezenas de olhos sobre ela. Nos últimos meses, havia encontrado mais amor e aceitação do que em toda a sua vida anterior. Estas pessoas haviam se tornado sua verdadeira família e ela não as abandonaria agora. Sou Apache agora, disse ela com voz clara e forte. Meu lugar é aqui, com vocês. Se esses homens querem me levar, terão que nos enfrentar a todos. Um murmúrio de aprovação percorreu o conselho. Joaquim se levantou ao lado dela, colocando a mão em seu ombro num gesto de apoio e proteção. Então lutaremos se necessário, disse Dona Maria, mas primeiro tentaremos a sabedoria. A anciã saiu para falar com os caçadores de recompensas, levando consigo presentes valiosos e uma proposta. Em troca de deixarem Isabela em paz, a tribo oferecia informações sobre bandidos mexicanos que havia rastreado recentemente. Informações que valeriam muito mais do que qualquer recompensa por uma única mulher. Os homens brancos hesitaram, atraídos pela perspectiva de ganhos maiores e mais fáceis. Após uma longa negociação, concordaram em partir, mas avisaram que voltariam se Isabela algum dia deixasse a proteção da tribo. Naquela noite, enquanto a aldeia celebrava a resolução pacífica do conflito, Joaquim levou Isabela até um lugar sagrado nas rochas acima da aldeia, onde seus ancestrais haviam pintado símbolos de proteção e renovação. Isabela, disse ele, sua voz suave na escuridão iluminada apenas pelas estrelas. Você passou no teste mais difícil de todos. Não apenas aprendeu nossas tradições, mas mostrou que está disposta a morrer por elas. Esta é minha família agora, respondeu ela. Não poderia fazer menos. Ele se ajoelhou diante dela, tirando do bolso um pequeno colibri esculpido em turquesa que havia trabalhado secretamente durante semanas. Entre meu povo, disse ele, quando um homem quer pedir uma mulher em casamento, ele oferece algo feito com suas próprias mãos, algo que representa seu amor e dedicação. Isabela pegou a pequena escultura com dedos trêmulos, sentindo as lágrimas escorrerem por seu rosto. O colibri era perfeito, cada detalhe talhado com amor e paciência infinitos. Joaquim, sussurrou ela, eu aceito, mas você tem certeza? Eu não posso lhe dar filhos. Você já me deu mais do que filhos, respondeu ele, levantando-se para tomar suas mãos. Você me devolveu a esperança, o amor, a vontade de viver plenamente novamente. E olhe ao redor, Isabela. Estamos rodeados de crianças que precisam de nosso amor e cuidado. Seremos pais para eles.
e nossa família será ainda mais especial por ter sido escolhida ao invés de apenas nascida. O casamento foi celebrado uma semana depois, numa cerimônia que misturou tradições apaches e católicas de forma harmoniosa. Isabela usou um vestido branco decorado com contas e penas, símbolos de pureza e liberdade, enquanto Joaquim vestia as roupas cerimoniais de um guerreiro apache honrado. Dona Maria oficiou a cerimônia junto com um padre mexicano simpático que havia chegado à região e concordado em abençoar a união. As mulheres da tribo haviam preparado um banquete magnífico e as crianças dançaram danças tradicionais que haviam aprendido especialmente para a ocasião. Pato Pequeno, agora chamando Isabela de mamãe, carregou as alianças simples que Joaquim havia forjado do metal de uma velha moeda de prata mexicana. "Você não é mais Isabela Morales", disse Dona Maria durante a cerimônia. "Agora você é Isabela Águia Doce, mulher de Joaquim Lobo Silencioso, filha de nossa tribo, mãe de nossos órfãos, guardiã de nossa medicina." Naquela noite, em sua nova casa, construída pela comunidade como presente de casamento, Isabela e Joaquim se deitaram juntos como marido e mulher, seus corações cheios de uma felicidade que nenhum dos dois havia imaginado ser possível. Fora, os colibris cantavam nas árvores frutíferas e o som era como uma bênção dos ancestrais. Os anos que se seguiram foram os mais felizes da vida de Isabela. Ela se tornou a principal parteira e curandeira da tribo, combinando conhecimentos tradicionais apaches com técnicas que havia aprendido observando sua avó mexicana anos atrás. Sua reputação como curandeira se espalhou para outras tribos e até mesmo algumas famílias mexicanas da região começaram a procurá-la discretamente quando precisavam de ajuda médica. Ela e Joaquim adotaram formalmente 5 crianças órfãs, incluindo Pato Pequeno, que cresceu para se tornar um jovem orgulhoso e confiante sob seus cuidados amorosos. Sua casa sempre estava cheia de risadas, música e o aroma de comida deliciosa, preparada com receitas que misturavam as melhores tradições de ambas as culturas. Dona Maria, agora com mais de 80 anos, começou a treinar Isabela para eventualmente assumir parte de suas responsabilidades como líder espiritual da comunidade. "Você compreende ambos os mundos", disse a anciã. "E isso a torna uma ponte preciosa entre nosso povo e o mundo exterior." Isabela nunca mais viu sua família mexicana original, mas soube através de comerciantes que seu ex-marido havia morrido numa briga de taverna e que seus pais lamentavam ter rejeitado sua única filha. Ela sentiu tristeza por eles, mas não arrependimento. Havia encontrado seu verdadeiro lar e propósito na vida. Numa tarde dourada de primavera, 10 anos após sua chegada à aldeia, Isabela estava sentada no jardim de ervas medicinais que havia cultivado, ensinando um grupo de jovens mulheres os segredos da preparação de remédios. Pato Pequeno, agora um rapaz de 17 anos, se aproximou correndo com notícias emocionantes. "Mamãe Isabela!" gritou ele. "Os comerciantes trouxeram uma jovem mulher que estava sendo maltratada. Ela está ferida e com medo, como você estava quando o papai Joaquim a encontrou. Dona Maria disse que você deveria falar com ela." Isabela sorriu, lembrando-se de sua própria chegada à aldeia tantos anos atrás. Levantou-se graciosamente, suas mãos agora hábeis e seguras, seus olhos brilhando com a sabedoria adquirida através de anos de amor e aceitação. "Claro, meu filho", disse ela. "Vamos mostrar a ela que sempre há esperança, sempre há um novo começo possível para aqueles que foram rejeitados pelo mundo." Enquanto caminhava em direção ao centro da aldeia, Isabela tocou delicadamente o pequeno colibri de turquesa que sempre usava no pescoço, lembrança do amor que havia transformado sua vida.
Aos 45 anos, ela havia se tornado exatamente o que nunca imaginou ser possível. Uma mulher respeitada, amada e completa, uma ponte entre mundos, uma mãe para muitos e uma curandeira cujo toque trazia esperança aos corações partidos. O sol se punha mais uma vez sobre as montanhas, pintando o céu com as mesmas cores douradas que havia visto naquela primeira noite com Joaquim no Vale Escondido. Mas agora, ao invés de solidão e desespero, essas cores representavam a continuidade da vida, a promessa de novos amanheceres e a certeza de que o amor verdadeiro sempre encontra uma maneira de florescer, mesmo nos lugares mais inesperados. Os colibris cantavam nas árvores ao redor da aldeia, seus pequenos corações batendo com a mesma força e determinação que havia trazido Isabela desde a humilhação até a honra, desde a rejeição até a aceitação completa. E assim, neste vale protegido pelas montanhas de Chihuahua, continuava a história de amor, cura e redenção que começou com um guerreiro apache solitário e uma mulher mexicana rejeitada, mas que se transformou numa lenda de esperança contada ao redor das fogueiras por gerações futuras, lembrando a todos que o verdadeiro valor de uma pessoa não está em sua capacidade de atender às expectativas dos outros, mas em sua força para encontrar seu próprio caminho e criar uma família escolhida, baseada no amor, respeito e aceitação mútua. Controles do Chat Sonnet 4. Ela havia aprendido que às vezes é necessário perder tudo o que pensávamos querer para encontrar tudo o que realmente precisávamos.